Desejamos uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes. E para nos harmonizar, vou ler a mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, do Lorival Lopes, para o dia de hoje. Tenha boa opinião sobre os outros. Sempre que você deseja o bem para os outros, esse bem se volta para você. Até o mais vil malfeitor, o mais frio merece consideração, pois também é filho de Deus. Quem aprende a pensar bem a respeito dos outros, melhora o tratamento a si mesmo, de vez que, vendo qualidades nos outros, não deixará de vê-las em si mesmo. É como alguém que se submete a uma cirurgia nos olhos. Volta a enxergar os outros, mas muito mais se admira quando se vê a si mesmo no espelho. Só pense no que é bom. A boa opinião sobre os outros melhora a opinião que você tem sobre si mesmo. Então, que interessante essa mensagem da noite para o dia de hoje, que tenhamos sempre boa opinião sobre os outros. E que quando nós desejamos o bem para os outros, esse bem volta para nós mesmos. Da mesma forma como quando nós desejamos o mal para o outro, também volta a nós. Então, vamos desejar o bem, que o mesmo volta para nós. Então, quem aprende a pensar bem a respeito dos outros, melhora também o tratamento a si mesmo. Porque geralmente aquilo que nós enxergamos nos outros é o que nós temos dentro de nós. Então, se eu vejo só o defeito dos outros, eu também só vejo os meus defeitos. E no momento que eu consigo ver a qualidade dos outros, eu consigo ver as minhas qualidades também. Então, ali é bem interessante o exemplo que coloca aqui, é que é uma situação como alguém que se submete a uma cirurgia nos olhos. Ele passa a ver, a enxergar bem os outros, mas mais ainda quando ele se olha no espelho. Ele se admira quando pode ver a si próprio novamente. Então, que nós pensemos só no que é bom. A boa opinião sobre os outros melhora a opinião que você tem sobre si mesmo. Então, agora convido a todos para fazermos a prece de abertura para os trabalhos desta noite. Senhor Deus, Pai todo de bondade, nosso Mestre e irmão Jesus, aqui estamos todos reunidos para aprender um pouco mais dos ensinamentos que o Pai nos trouxe através do seu Filho Jesus. Que possamos compreender os ensinamentos desta noite, que possamos colocá-los em prática. E pedimos, Senhor, olhar pela Lucy, que hoje vai passar o recadinho para nós. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, numa das passagens de Jesus, em conversa com os seus discípulos, ele comentou da seguinte forma: qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? E ele ainda completou assim: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha.
e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então nós vamos fazer agora algumas reflexões em cima desse tema. E pela doutrina espírita, a gente começa assim, que na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de subsistência, defesa e alimentação. Então, se nós formos buscar nos primórdios da história, a gente vai ver que o homem daquela época, procurava subsistir, procurava alimentação e procurava formas de subsistir. Mas com o tempo, ele foi vendo coisas diferentes, percebendo situações diferentes e foi percebendo que podia fazer outras coisas. E o que aconteceu? Isso é o quê? É a evolução se processando, acontecendo. Sabemos que Deus deu ao homem mais que ao animal. A gente percebe, que um animal, qual é a preocupação dele? Comer, dormir, reproduzir, continuar a espécie. Esse é o trabalho dele. Mas o homem tem muito mais que isso. E o desejo de melhorar o impele a procurar meios para isso. O impele a seguir em frente, a visualizar coisas diferentes, a procurar formas diferentes. Então, com o passar do tempo, nós fomos percebendo invenções, descobertas, o aperfeiçoamento da ciência. Quem de nós já não passou, em anos atrás, situações que nós não tínhamos? Por exemplo, agora nós temos computador, temos telefone, temos tantas coisas hoje. Cada vez temos mais, cada vez a evolução está acontecendo. O aperfeiçoamento da ciência, melhorando também o nosso tempo de vida aqui na Terra. E a gente observa muito isso. Uma vez o homem vivia 30, 40 anos, já era velho. Agora nós vamos muito mais, Nós estamos passando até do 100. Então, o que é isso? Isso é aperfeiçoamento. As pesquisas, tudo isso vem melhorar. E a gente percebe, que com as pesquisas, a sua inteligência aumenta. Porque Deus nos deu a inteligência, nos deu essa capacidade para pesquisar, para ir em frente. Através de tudo isso, nós percebemos que também temos uma coisa além dessa intelectualidade que nós temos que trabalhar, que é a moral. E também nós percebemos que a moral vai se depurando com o tempo. Sabemos que a necessidade do corpo sucede às necessidades do espírito. Nós temos as necessidades do corpo, mas também temos necessidade do espírito. E as necessidades do espírito é para que a gente evolua, para que a gente melhore, para que a gente desenvolva virtudes. Então, o homem precisa do alimento material, mas também precisa do alimento moral. É muito importante que a gente também se trabalhe nesse sentido, porque nós estamos aqui para evoluir e desenvolver as virtudes. Então, nós temos duas asas, A asa intelectual e a moral. A intelectual é um catalisador da moral. A partir do momento que o homem vai se intelectualizando, vai entendendo melhor, vai percebendo as coisas, vai visualizando diferença, vai se tornando melhor. E a moral dele também vai melhorando. Aí nós vamos ver que o homem vai passar da selvageria à civilização. Ele vai vivendo melhor. Ele vai desenvolvendo, como a gente já falou, virtudes. E nós estamos aí para isso. Então, se a gente analisar o progresso que cada um cumpre individualmente durante a vida, é bem pouco.
coisa imperceptível, mesmo num grande número. Por quê? Porque o tempo passa muito rápido e a gente às vezes não se dá por conta e a gente perde muito tempo. O tempo está passando e eu estou aqui, ó, e às vezes a gente perde o tempo com as distrações do mundo. O mundo tem muitas distrações. Se a gente não se acordar, a gente se distrai quando vê, passou o dia, passou a semana, passou o mês, passou o ano e passou a vida. Tá? Então a gente tem que estar muito atento para não perder tempo. Sempre procurar fazer alguma coisa que vá nos melhorando para que a gente aprenda e não fique só naquele pouquinho. Passou toda uma encarnação, e daí? Né? Então, vamos nos distrair um pouco menos, porque a gente se distrai muito na vida. Tem muitas distrações no mundo. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como é que a humanidade progrediria sem a preexistência e a resistência da alma? E aqui que nós temos que pensar como Deus é bom e como Deus é misericordioso quando Ele nos dá a oportunidade de novamente voltar e continuar nossa caminhada. Por quê? Se morrêssemos e acabasse tudo, e tudo aquilo que eu estudei, e tudo aquilo que eu aprendi, e tudo aquilo que eu fiz, eu não posso entender como uma pessoa não consegue perceber isso. Ia ter que começar do zero de novo? E a gente percebe que não começa do zero. Nós mesmos, se pararmos um pouco e nos analisarmos, a gente vai perceber quanta coisa que a gente nunca ninguém nos ensinou e a gente sabe. Por que a gente sabe? Porque a gente traz aquilo ali na nossa volta aqui. Então, isso é muito importante e temos que agradecer a misericórdia de Deus que nos dá novas oportunidades. A cada reencarnação, eu estou fazendo coisas novas, melhorando aquilo que eu já sei e vou continuar a caminhada. Olha que interessante tudo isso aí, né? Eu vou melhorar as coisas, vou acertar aquelas coisas que eu deixei para trás, erradas. Porque a gente faz muita coisa às vezes que erra. A gente tem que acertar, né? E às vezes não dá tempo. Então nós voltamos novamente. Então aqui está a bondade de Deus que nos dá tudo isso. O trabalho. Se o homem tivesse isento do trabalho, como ficaria o corpo? Às vezes a gente reclama, né? Estou cansada de trabalhar, não aguento mais, não quero parar. Mas a gente pensa no trabalho físico, mas tudo é trabalho. Isso que eu estou fazendo aqui agora é trabalho, isso que vocês estão fazendo aí é trabalho, tá? Tudo é trabalho, tudo é trabalho. Estou conversando com uma pessoa, é um trabalho. Jesus já dizia, meu pai trabalha, eu também trabalho. Porque sempre estão acontecendo coisas diferentes. Isso é trabalho. Se Deus nos isentasse do trabalho, como ficaria o corpo? Vocês já pensaram? Como ficaria a nossa inteligência? Se nós não fizéssemos nada, vou passar o dia inteiro dormindo. Daí, resolve alguma coisa? Não, né? Permaneceria na infância. Então, o trabalho é muito necessário. É importantíssimo, a gente tem que se envolver com as coisas, a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso que ele diz, procura e acharás, trabalha e produzirás. Olha bem o que nos diz o Evangelho. Serás o filho de tuas obras, dela terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Você não é o pai das tuas obras, não. Você é o filho. Quem é que é o pai? Quem é que é o pai? O pai é Deus que nos dá a oportunidade da gente fazer alguma coisa. E nós vamos ser o filho das nossas obras. Ele deixa para que a gente faça.
Se ele deixasse tudo, se ele fizesse tudo e nos desse pronto, qual era a graça que teria? Eu recebo tudo. Por isso que Jesus já dizia, ó, ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Vá à busca. Vá fazer. Te envolva com alguma coisa. Percebemos que muitas coisas já foram feitas. Se a gente observar, por exemplo, o Chico Xavier, ele escreveu, psicografou, né, mais de 400 livros. Olha o trabalho que ele teve. Vocês acham que isso tudo que ele fez, que ele trabalhou, tudo foi desta encarnação? Ele veio assim, agora fez tudo, vai embora, agora pronto. O Divaldo, o trabalho que teve, o próprio Kardec, o trabalho que teve. Não, esses nossos irmãos, assim como nós também, já foram e voltaram várias vezes. E agora só estão completando as coisas, continuando o trabalho, continuando as tarefas. Né? Então é muito importante a gente observar isso. Por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades. Porque tudo que eu aprender, eu vou amealhar no meu espírito e vou usar mais adiante. Não vou perder, de jeito nenhum. Tá? Então, o homem tem que aproveitar a oportunidade. Tem que trabalhar, tem que se preparar. Se não fosse assim, como é que ia ser? E aquele que é preguiçoso? E aquele que é ignorante? Não. Mas Deus dá a oportunidade para todos. E nós temos que aproveitar a oportunidade. Então, o plano espiritual não isenta ninguém do trabalho, mas nos mostra o caminho para atingir o fim. Caminha e chegarás. Se eu quiser passar numa prova, num vestibular, num concurso, o que eu tenho que fazer? Rezar? Só rezar? Só rezar? Não vai adiantar. Posso rezar, devo rezar, posso pedir, devo pedir, mas tenho que estudar, tenho que me preparar. Então isso é muito importante que a gente entenda isso. Encontrarás pedras sobre teus passos, olha e diz tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Deus nos ajuda, nos dá a oportunidade, mas nós temos que ir à luta. Isso é muito importante. A gente tem que ir à luta, tem que enfrentar, não ficar só esperando. Sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Realmente, pede, mas faça a tua parte. Pedi forças ao mal e a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar, vos servirão de guia. Nós podemos pedir, nós devemos pedir, mas nós temos que fazer a nossa parte, senão nada feito. Pedi bons conselhos e não serão negados. Batei a porta e ela será aberta. Então é importante que a gente entenda isso. O fato de bater a porta também nos indica para que a gente dobre um pouquinho o orgulho da gente e vá até o Pai e peça. Mas eu vou fazer a minha parte. Pedir sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Às vezes nós somos muito arrogantes. Não temos humildade. Sem isso, sereis abandonados das vossas próprias forças. Vossas quedas serão a punição pelo vosso orgulho. Então, tal é o sentido dessas palavras. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça você a tua parte. Te empenha, te mexa, sai da cadeira, faça alguma coisa. Não fique esperando.
porque senão nós perdemos aquela oportunidade que a gente tem de evoluir, de seguir adiante, de aproveitar a encarnação que nós temos aqui. E depois, como é que vai ser? E daí, o que tu fez com aquele corpo que eu te dei? O que tu fez com o tempo que você tinha? Você ganhou tanta coisa. Agora não posso. Quando eu me aposentar, eu vou. Mais adiante, na próxima encarnação, eu vou. Cuidado, meu amigo. Às vezes custa sair o ônibus para cá, tá? Às vezes é difícil para voltar. Então a gente não pode perder a oportunidade que a gente está tendo. Eu tenho uma mensagem aqui do André Luiz que nos diz o seguinte: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos um passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Então, nós temos um passado, todos nós temos. Temos hoje e temos um futuro. O que eu estou fazendo hoje vai me dizer do amanhã. Lembremos-nos assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. O nosso melhor tempo chama-se agora. Nós somos a melhor, agora é o nosso melhor momento. Nós estamos aqui, é a hora de aproveitar. Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas do hoje. É muito importante que a gente pense, o que eu estou fazendo hoje? Ontem, provavelmente tenha sido uma perturbação. E o que eu estou fazendo hoje para que essa perturbação não volte? Reequilíbrio. Ontem eu tinha um poder e transviei. E hoje, a subalternidade edificante. Eu estou fazendo alguma coisa para usar bem o meu poder. Porque eu transviei ele no passado. Ontem eu tinha muita ostentação. E hoje? O que eu posso ter? A oportunidade de hoje, qual será? O anonimato. Ontem, a incompreensão. Não entendia nada. E hoje, eu tenho a oportunidade do entendimento. Ontem, eu desperdiçava. Fazia desperdício à vontade. E hoje, a parcimônia. O que é a parcimônia? Tu usa com jeitinho tudo que tu tem. Tu não bota fora, tu não gasta à toa. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. E hoje? Hoje eu tenho oportunidade de ter a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, eu era violenta. Eu voltei hoje para trabalhar o quê? A harmonia. Ontem, eu tinha ódio. E hoje, eu estou aqui para trabalhar o quê? O amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Afirmativa sublime, que nos permitimos parafrasear acentuando. Ajuda-te que o céu te ajudará sempre. Então a gente pode pedir, deve pedir, temos vontade, temos o auxílio, nós temos que nos movimentar, temos que fazer a nossa parte, porque senão não tem como. Nem Jesus, nem Deus, nem o teu anjo da guarda, nem os espíritos amigos vão fazer as coisas por nós. É nós que temos que fazer. Senão nós não teríamos o mérito de nada. Isso é muito importante. E olha a mensagem que o apóstolo Paulo, disse lá aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.
Entendeu? Vamos despertar, porque muitos de nós estão dormindo. Sabe o que é dormir? Fecha os olhos e dorme. Deixa a coisa correr. Tá? Então desperta. Levanta-te dentre os mortos. Aqueles que estão assim, correndo mesmo por 30 dias. E Cristo resplandecerá sobre ti. Então vamos nos acordar. Vamos despertar. Acorda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bate, que você vai receber. Mas faça você a sua parte. Então esse é o Evangelho de hoje. É muito importante que a gente vá para casa e pense bastante, que a gente não perca tempo na nossa caminhada terrena. Porque a oportunidade que nós todos estamos tendo é agora. Esse é o momento mais importante. Essa é a nossa melhor versão, sabe? Essa é a nossa melhor versão. Porque aquela que já foi. Não deve ter sido muito boa. E temos que fazer dessa nossa melhor versão para uma próxima ficar melhor ainda. Que Deus nos ajude, nos ampare, que a gente possa entender bem esse recadinho que nos trouxe o Evangelho de hoje, para se ajudar, para fazer alguma coisa, para aproveitar a oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Estou muito linda a mensagem da noite de hoje. E todos nós tenhamos presente em nós, no nosso entendimento, que toda vez que nós pedimos auxílio ao Pai, o auxílio vem. Deus é um Pai misericordioso, por mais que nós tenhamos errado, por mais situações difíceis que nós estamos, sempre nós recebemos o auxílio. Mas aí entra o que o Evangelho de hoje nos disse. O auxílio vem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir à luta. Pedir ajuda a Deus, aos bons espíritos e fazer a nossa parte. Então, que a gente reflita sobre isso. Então, convido a todos para fazermos a prece de encerramento para esta parte do trabalho da noite de hoje. Te agradecemos, Pai, pelos ensinamentos que hoje nós tivemos. Te agradecemos por todas as bênçãos aqui derramadas, Senhor, pelo entendimento que construímos hoje, e te pedimos, Pai, que abençoe a todos nós aqui presentes, a todos os nossos familiares, a todas aquelas pessoas que estão em nosso pensamento. Que as suas bênçãos, Pai, possam chegar a cada um, onde quer que esteja. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos os teus filhos desse planeta Terra, encarnados e desencarnados. Abençoe, Pai, a todos os governantes, a todos os humanos que estão no poder, que olhem, que meditem, que reflitam sobre a responsabilidade que tiveram a oportunidade de exercer nesta encarnação. Abençoa, Pai. Lhe peço mais uma vez a todos nós aqui presentes, auxiliar os passistas para que possam fazer o trabalho na fluidoterapia conforme cada um tem a necessidade e o merecimento. Envolva todos nós aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja.